Hoje eu estava vendo alguns dos livros que eu já li e eu tenho um insight muito interessante para passar para vocês, então não perca esse vídeo. Para quem não me conhece, o Leonardo Passoni, eu invisto na Bolsa de Valores há mais de 2 anos, todos os meses, mantendo a constância e o foco sempre em dividendo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre 5 livros que todos os investidores precisam ler para investir melhor e para crescer na sua mentalidade, tá bom? Eu separei eles aqui, os 5 eu já li, então tem muito insight interessante para passar para vocês, tá? Vou começar na ordem. Os 3 primeiros eu acredito que não somente investidores precisam ler, mas todo mundo precisa ler esses livros porque ele forma mentalidade e além de ser um tema muito interessante para a sociedade atual. Se você não sabe, mais de 75% da população brasileira possuem problemas financeiros e são endividados. O que isso quer dizer? Que o baixo conhecimento sobre instruções financeiras, sobre juros, sobre bancos, acaba fazendo que várias pessoas acabem se endividando, tá? Então, se você não sabe, você pode procurar essas informações que eu estou falando para vocês. Vou deixar um slidezinho passando aqui também, tá? Porém, é muito triste a gente ver que uma nação como o Brasil tem tantas pessoas endividadas, tá? Então, vamos lá, começando pelo primeiro livro. O primeiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Esse livro aqui ele é super interessante. O principal insight que eu peguei dele, né, que não, esse não era o meu caso, não se aplicava, porém ele ensina muito forte é como você sair das dívidas, tá? Esse livro aqui ele abre muita mentalidade, ele explica para você como que você consegue sair das dívidas, tá? Claro que você vai ter que fazer um paralelo para a sua realidade, para o tanto que você está devendo, como que você vai aplicar, mas aqui ele já te dá um bom caminho, tá? Além do mais, ele ensina você também parte sobre guardar dinheiro, sobre como investir, o conceito básico, né? E o mais interessante de tudo, esse livro aqui ele é muito tranquilo para ler, porque ele tem uma história por trás, ele tem um enredo contado, né? Então, assim, ele não é aquele livro técnico, ele é um livro bem gostosinho para ler, ó, bem fininho também, acredito que tem umas 300 páginas, deixa eu ver aqui. Olha, vixe, bem menos, 157 páginas, um livro bem interessante para ler, tá? Também está disponível. Vou deixar todos os links dos livros no comentário. Se você quiser, é só acessar lá para comprar, tá bom? Esse é o primeiro livro, uma super indicação para vocês. O próximo livro que a gente vai falar é esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é muito comentado durante muito tempo. Ele foi best-seller, né? Um dos livros mais vendidos do mundo sobre finanças, tá? Esse livro aqui é muito, muito interessante. Eu li ele há bastante tempo atrás e eu reli ele de novo, porque tem diversos insights que ele passa aqui que ensina para você a diferença entre a mentalidade de pessoa rica e a mentalidade de pessoa pobre, tá? E aqui ele explica basicamente que o que difere uma pessoa rica de uma pessoa pobre, né? É claro que a gente não pode generalizar isso, mas em grande maioria é a mentalidade que ela tem. Então ele comenta que as pessoas pobres não conseguem diferir ativos de passivos, né? Que é o que faz total diferença no enriquecimento no longo prazo. E esse livro aqui também ele é super legal para ler, porque conta um pouco sobre a história dele. Ele fala pai rico, pai pobre, porque ele tinha um pai de um amigo dele que era muito rico e ele contava todas as mentalidades que ele passava, todas as ideias e o mindset que ele trabalhava. Enquanto o pai dele era uma pessoa que também tinha muito dinheiro na época, né? Porque ele era concursado, só que ele tinha uma mentalidade de pessoa pobre. E aqui ele mostra muito certo o que você vê dos muitos preconceitos que existem na sociedade e muitas das coisas que a gente acha que é verdade, né? Porque alguém falou pra gente, mas de fato não é como se aplica na prática, tá? Esse livro aqui é uma super indicação, reli ele, muito bom, tá? Então, vamos pro terceiro livro. O terceiro livro é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui todo mundo deveria ler, assim como os outros dois que eu falei, mas esse aqui ele é um livro fundamental. Ó. Tem até um post-it aqui mostrando algumas marcações que eu fiz, tá? Ele é um livro que ele mostra a mentalidade de pessoas milionárias. Então ele conta desde a parte que ele não obtinha sucesso na vida dele, os negócios não davam certos, até o momento que ele começou a fazer os negócios engrenarem, começou a ganhar dinheiro, começou a aprender a investir, né? E esse livro ele é muito interessante, que ele traz muitas coisas de mindset, tarefas para você fazer. Então, cada capítulo no final tem uma tarefa para você executar, ó, uma declaração, como que você precisa fazer. Deixa eu pegar um aqui só para mostrar para vocês, tá? Ó, aqui, ó, as declarações que você precisa fazer no final de cada capítulo, como que você pode aplicar aquele capítulo na sua vida, tá? Então ele é muito interessante, além dele trazer uma divisão entre gastos pessoais de acordo com o seu ganho, gastos e investimento, muito interessante. Fala também sobre investimentos em imóveis físicos, investimento em bolsa, mas bem sucintamente, só explicando o básico sobre investimento. Então, esses 3 primeiros livros todo mundo deveria ler, que vai formar muito o seu mindset, tá bom? E também estão na área de finanças. Esse aqui eu acredito que seriam mais finanças pessoais do que propriamente investimento, tá?
Porém, para quem é investidor, não tem como você ter uma finança pessoal arruinada e um investimento de sucesso, né? O quarto livro que eu vou falar para vocês é O Investidor de Bom Senso. Esse livro aqui eu li não faz tanto tempo, tá? Esse livro aqui é super importante para quem pretende investir. Ele é de um escritor, eu não vou saber pronunciar o nome certinho agora. Esse escritor, ele é fundador de um grupo, né, Vanguard Group, que é um fundo de investimento que o objetivo dele aqui é replicar o índice S&P 500, tá? Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo explicando o básico sobre esse livro, tá? Esse livro aqui ele mostra para você como funciona o mercado, o porquê que tem muita gente que perde dinheiro no mercado, né? Normalmente está envolvendo custos excessivos de corretagem, comissões, né? Para quem investe seu dinheiro. Ele fala que você não precisa de muito para ter uma rentabilidade muito interessante. Basta você atingir o índice S&P 500, no caso deles, né? Que esse livro se aplica nos Estados Unidos, tá? Muito interessante, ele mostra como ele venceu muitos players do mercado simplesmente sendo a média do mercado. Ele mostra a rentabilidade no longo prazo que você consegue obter sendo a média do mercado e diminuindo os custos e taxas ao máximo, tá? Esse livro aqui, sem dúvida, é um livro muito top para quem quer investir, tá? Ó, tem gráficos mostrando como que você pode interpretar cada parte que ele fala, tabelas, ó, é um livro bem interativo, tá? E tem diversas considerações no meio do livro de cada autor, Warren Buffett, muito bom mesmo, de verdade, esse livro aqui, super interessante. E o último livro que eu li recentemente, que esse aqui para mim, sem sombra de dúvida, se você foca em dividendos assim como eu, você não pode de jeito nenhum ficar sem ler esse livro. O Rei dos Dividendos, do Luiz Barsi. Para quem não conhece o Luiz Barsi Filho, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, né? No ano passado ele recebeu 1 milhão e 15 de dividendo por dia, tá? É algo extraordinário. Imagina você receber todo dia 1 milhão e 15 de dividendos, né? De proventos. Então, assim, aqui ele conta um pouco sobre a sua história, né? Cada capítulo é uma fase da sua história. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada só no sumário. Ó, então mostra para ele que ele era um moleque onde ele tinha uma condição financeira muito precária, né? E até o momento atual dele. Ele vai mostrando parte a parte da sua trajetória, mostrando que com muito suor, muito conhecimento, você consegue adquirir esse caminho que ele fez. Não é um caminho fácil, ele explica no decorrer do livro, mas é um caminho lógico. E ele mostra também o poder no longo prazo. Para quem investe em dividendo, longo prazo, né, você precisa acreditar nele, porque senão não faz sentido você investir no foco em dividendo, tá? Ele mostra também algumas das coisas que colaboraram para ele atingir esse resultado e como você pode aplicar isso nos seus investimentos. Uma parte que foi, sem sombra de dúvida, para mim, que fez mudar muito minha mentalidade, é que ele mostra que em alguns casos ele sai na frente do mercado simplesmente por ler os relatórios. Ele fala assim, o mercado não lia os relatórios, eu lia quase todos os relatórios completos, então eu tinha informações acima do mercado, né? Então, às vezes o pessoal perguntava para ele, como que você está tendo informação privilegiada? Ele falou, é só ler. Se você ler, você vai ter essa informação. Então, é basicamente isso. Meu, esse livro é muito importante, tá? Se você foca em dividendo, não tem como você pular esse livro, tá? Então, são esses os livros que eu falei para vocês. Os três primeiros todo mundo deveria ler, sem exceção nenhuma. E os últimos dois são mais focados na área de investimento propriamente dito, tá? Comenta aqui quais desses livros vocês já leram e quais vão ler no próximo mês, tá bom? Lembrando que livro é uma coisa que vai te enriquecer muito o conhecimento. Então, às vezes, você vai passar uma ideia para uma pessoa sobre o que você leu no livro, a pessoa fala, meu, de onde você tirou isso? É uma informação super diferente, mas já está num livro escrito há 40 anos. É que a gente sabe que o brasileiro não tem costume de ler o livro. E tá tudo bem, né? Só que quem lê sempre sai na frente, tá bom? Então deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida, curta e compartilhe o vídeo se você gostou, manda para aquele seu amigo que está começando a investir com você também, isso é super importante, várias pessoas estarem começando a investir junto, uma apoiar a outra, uma mandar conhecimento para o outro, isso faz total diferença, tá? E se você ficou com alguma dúvida, como eu disse, deixe nos comentários, a gente vai estar respondendo todos os comentários, dando total suporte para vocês. Nos comentários eu vou deixar o link para você comprar esses livros, eu sempre compro pela Amazon, vou deixar o link para facilitar para vocês. Garanto que vocês não vão se arrepender. Então é isso, fiquem com Deus.